nós podermos juntos celebrar a ceia do Senhor. Que Deus tenha abençoado a sua vida grandemente nesse momento. Quero já chamar a sua atenção para o livro de Atos, onde hoje continuaremos a nossa série na 47ª mensagem no livro de Atos, no capítulo 22, no versículo 22, aonde pegaremos o fio da meada da semana passada. Já nesse capítulo 22, na semana passada, nós vimos como Paulo usa os recursos que Deus proveu em sua vida, até mesmo antes de conhecer a Cristo, usa para conseguir permissão do comandante romano para falar àquela multidão que nesse capítulo pedia a própria vida, a cabeça de Paulo, irada essa multidão contra a sua vida. Vimos como ele, mesmo diante, irmãos, desse tipo de audiência, não se nega a ser verdadeiro e honesto e compartilha o seu testemunho de como havia encontrado Jesus quando ia para Damasco capturar cristãos e como o Messias ressurreto o havia enviado para pregar aos gentios. E aí é onde nós paramos, quando Paulo fala exatamente essa verdade para aquelas multidões. E juntos vamos repetir o grande tema do livro de Atos, que a mensagem de semana passada e a de hoje continua construindo aqui na nossa mente, no nosso entendimento. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Muito bem. Bem, hoje, como eu disse, capítulo 22, versículo 22, nós veremos como a defesa de Paulo diante daquela multidão ensandecida no templo, a enraiveceu ainda mais, como eu disse, quando eles ouviram que ele havia sido enviado a pregar aos gentios. Apesar de que este tema, ou seja, Israel sendo um objeto de pregação aos gentios, é um tema recorrente no Antigo Testamento. Mas nós vamos entender por que da ira dessa multidão. E nós vamos ver também Paulo se defendendo diante dos seus compatriotas judeus, mas antes também dentre os gentios, especialmente na pessoa do comandante da guarda. E nesses discursos em sua defesa e em tudo que nós vamos ver Deus providenciando para que o seu servo use naquele momento, está o tema da mensagem de hoje. Diante das ameaças na caminhada com Cristo, Ele sempre providencia o que precisamos. Diante das ameaças na caminhada com Cristo, esse Cristo sempre providencia aquilo que nós precisamos para cumprir a sua vontade, para passar por essas situações, para fazer aquilo que lhe agrada. E é isso que nós vamos buscar compreender na palavra de Deus hoje. Nós vamos começar, irmãos, repetindo, capítulo 22, versículo 22, e vamos caminhar até o versículo número 29, na primeira parte da nossa mensagem de hoje. Eu acredito que a sua Bíblia já está aberta já há alguns minutos, e assim quero convidar todos a juntos lermos o texto de hoje, ok? Estamos a postos. Atos 22, 22 diz assim a palavra do Senhor. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Em primeiro lugar, hoje, irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar que, diante das ameaças,
confiamos na soberania de Deus em nos livrar. Diante das ameaças, nós confiamos na soberania de Deus em nos livrar. Iniciando a nossa caminhada no versículo 22, vemos, como continuação do que eu acabei de dizer, a multidão reagindo violentamente àquela última afirmação de Paulo, isto é, que o Messias ressurreto, Jesus, o havia enviado para pregar aos gentios, isto é, para pregar aos não-judeus. O problema, meus irmãos, não era em si a pregação aos gentios. Como eu disse, isso também era feito por outros judeus, mas o problema é que essa pregação era uma pregação sem a lei. Os judeus pregavam os gentios para torná-los também judeus. Aí tudo bem. Mas Paulo havia afirmado que ele foi anunciado para anunciar Jesus como Messias, como Salvador, o que era um rompimento com a fé judaica, e isso não caiu muito bem ao ouvido daquelas multidões. E essa reação que essa multidão tem aqui, ela é muito importante, porque na narrativa e no argumento de Atos, isso demonstra como o evangelho estava se afastando cada vez mais da sua matiz judaica, da sua origem judaica, englobando todos os homens. Bem, nós dizemos o quê? Graças a Deus por isso. Porque todos nós estamos aqui, não somos judeus e fomos alcançados exatamente por essa expansão do evangelho. E esse fato aqui, irmãos, também aponta como os judeus estavam definitivamente rejeitando o evangelho e selando o seu destino. Por quê? Menos de 20 anos depois disso tudo que está acontecendo aqui, menos de 20 anos depois de toda essa confusão, o general Tito iria invadir Jerusalém, destruir o templo, destruir boa parte da cidade e expulsar praticamente todos os judeus de Jerusalém. Isso é uma conclusão, irmãos, da rejeição de Israel para com o Messias, inaugurando assim o chamado Tempo dos Gentios, onde nós hoje estamos. Muito bem. Diante dessa reação, irmãos, que eles têm, no versículo 23 e 24, o comandante, que tinha pouco ou praticamente nenhuma compreensão do que era falado pelas multidões, porque ele não falava direito aramaico, com certeza, sendo romano, ele ordena que Paulo fosse recolhido à fortaleza Antônia, para quê? Para ser açoitado e interrogado. Isso em si já é um fato curioso, porque o certo deveria ser ao contrário, que ele fosse interrogado e caso se negasse a falar do que era perguntado, aí então ele fosse açoitado. Então já demonstra que o comandante está burlando o processo normal das coisas. Isso é muito sério, irmãos, porque o açoite romano, ele era pior até do que o açoite usado no Brasil colonial com os escravos no Brasil, que obviamente era horrível. Mas o açoite romano, que inclusive foi o açoite usado contra Jesus, ele era feito de longas tiras de couro, bordeadas ou presas entre elas com pedaços de metal e pedaços de osso. Quando batia nas costas da pessoa, dilacerava de uma maneira terrível, e alguns, dependendo da sua condição física, nem sequer resistiam. Bem, diante dessa possibilidade de ser açoitado, Paulo vai agir. E aqui, meus irmãos, no versículo 25, é que entra a soberania de Deus em livrar Paulo. Como dissemos na última mensagem, Paulo era judeu, contudo, ele havia nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, isso está lá em 22:3, isso é afirmado, e quando ele estava sendo amarrado, ele questiona, está no versículo, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado, sem que ele tenha sido condenado? No verso 26, o centurião, que é um líder de 100 soldados, ou seja, é um oficial importante, ele entra em pânico, e ele procura o comandante, avisa o comandante, confirma-se a situação, a informação, e inclusive há aqui um diálogo curioso. O comandante, o nome dele é Cláudio Lísias, ele pergunta como que ele conseguiu essa cidadania, e ele afirma, eu consegui porque eu paguei uma alta soma de dinheiro, eu paguei um alto preço. Deixa eu traduzir para você o que ele está dizendo. Eu subornei alguém para conseguir a minha cidadania. Porque a cidadania romana, ela não estava à venda. O que é ser cidadão romano? Está valendo 100 denários? 100? Não, isso não existe. Ele subornou alguém, um oficial do governo, para falsificar documentos para que ele se tornasse cidadão romano. E aí Paulo responde o que, irmãos? Eu tenho por
direito de nascimento. Você pagou alguém. Eu tenho por direito de nascimento. Eu sou mais legalmente romano do que você que está querendo me açoitar contra a lei romana. O verso 29 que nós lemos termina com os interrogadores tratando de cair fora dali, cair fora dessa atrapalhada diplomática que com certeza iria complicar as suas vidas, porque se ficasse sendo sabido lá em Roma que esse comandante tinha continuado o açoite, o interrogatório sem o devido processo, ele poderia inclusive perder o seu posto. Então, meus irmãos, Deus soberanamente providenciou esse recurso na vida de Paulo para que, já agora pela segunda vez, nós vimos isso na caminhada de Atos, isso pudesse ser usado como recurso para livrar a sua vida diante das ameaças que estavam acontecendo. Irmãos, eu e você não temos como saber as razões, os motivos de cada coisa que nós passamos, quer sejam boas, quer sejam ruins. No caso que nós estamos falando aqui da cidadania de Paulo, é algo bom, algo pacífico, algo que ele não sofreu para ter. Mas você lembra do que acontece com José? José, como eu já falei várias vezes, comeu o pão que Jeová amassou. Não tem diabo nessa história, não. O pão que Jeová amassou. Ele é vendido como escravo, ele trabalha como servo e escravo na casa de Potifar, ele é injustiçado pela mulher de Potifar com uma falsa acusação, ele fica preso mais de uma década, ele acaba sendo também serviçal lá na cadeia, até que ele chega até o palácio, interpreta o sonho do rei, do faraó, e ele se torna o segundo no comando do Egito. Você já pensou, meus irmãos, se José lá na prisão, ele desenvolvesse um coração amargurado, um coração azedado, um coração de punho erguido, Deus, você me abandonou, quando Deus, na verdade, estava forjando José para usá-lo depois. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus diz que até o filho aprendeu a obediência através do sofrimento. E cá estamos nós. Senhor, a minha unha está doendo, a minha cutícula está inflamada, ai de mim. Reclamamos muitas vezes, quando Deus, na verdade, está usando as circunstâncias para nos forjar, para nos formar e para usar, e essa é a palavra que eu gosto, nós falamos bastante hoje de manhã, soberanamente na nossa vida. Na verdade, desculpe, falamos ontem na mensagem na abertura do curso Tito 2. A soberania de Deus, irmãos, é o maior consolo que você tem na sua vida. Você não foi achado na esquina, você não é alguém sem dono, você não é alguém sem eira nem beira, você não é alguém sem destino. Você tem um Senhor que controla cada minuto da sua vida. Para o homem rebelde, para o homem sem Deus, isso é aterrorizante, porque ele quer liberdade, ele quer fazer o que quiser. Na verdade, a minha oração, e eu creio que a sua também é: Senhor, controla a minha vida e me ajuda a parar de fazer tanta besteira. Me ajuda a parar de atrapalhar aquilo perfeito que o Senhor deseja fazer na minha vida. E aí eu me lembro de Sansão. Deus tem um plano maravilhoso para Sansão, um projeto de destruir e libertar o seu povo, destruir os filisteus e libertar o seu povo. O que Sansão faz? Estraga tudo. Se envolve com mulheres que não devia se envolver, rompe o seu voto de nazirenato, tocando em corpos, em cadáveres e provando vinho, faz tudo errado. E como nós vimos, irmãos, na exposição de Juízes, Sansão de fato cumpre o propósito de Deus para a vida dele, porque ele se vinga dos filisteus e liberta o povo de Israel, mas a que preço? Quando ele poderia ter feito tudo absolutamente dentro da vontade de Deus. Devemos, irmãos, nos regozijar na soberania de Deus, nos descansar na soberania de Deus, sabendo que aquilo que Deus coloca na nossa história, à frente, Ele pode usar para a sua glória. Olha, até rimou. Versículo 30 em diante. Nós vamos agora, irmãos, até o versículo 5. 30 do capítulo 22, passando para o capítulo 23, versículo 5. Quero convidar você a ler comigo a plenos pulmões para ficar bem bonito. Vamos lá? No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio.
Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batesse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Em segundo lugar, diante das ameaças, nos portamos de melhor maneira, de melhor forma do que os nossos acusadores. Diante das ameaças, nos portamos de melhor forma do que os nossos acusadores. Nosso texto começa no verso 30, em que Paulo, apesar de libertado, ele já não é exatamente mais um prisioneiro romano, está, digamos assim, na custódia desse comandante, Cláudio Lísias. Ele, o comandante, ordenou que Paulo se apresentasse ao Sinédrio. Repetindo, para quem não sabe, o Sinédrio é a alta corte político-religiosa dos judeus. Este era o mesmo lugar e o mesmo grupo, provavelmente com algumas variações, porque já se passaram 20 anos, que havia recebido Jesus, não exatamente recebido, mas julgado Jesus, e também os apóstolos, pelo menos em duas ocasiões que nós vimos no livro de Atos. A razão dessa audiência era para se saber se as acusações que eram feitas contra Paulo realmente procediam, baseando-se agora numa perspectiva judaica, ou seja, se segundo a lei judaica, Paulo tinha feito algo de grave, porque se isso fosse verdade, irmãos, até determinado crime, os romanos davam liberdade aos judeus, com a autorização dos romanos, de proceder com a pena capital. Dias complicados. Contudo, se não fosse comprovado nada, Paulo tinha que ser imediatamente liberado. No verso 1 do capítulo 23, Paulo tenta começar uma defesa, um discurso de defesa, argumentando que ele vem fazendo tudo até o dia de hoje. Ele usa a expressão de boa consciência. O que é de boa consciência, irmãos? Não necessariamente de boa consciência significa fazer tudo certo. Vamos entender o que é de boa consciência. De boa consciência, isto é, sem falsidade, sem hipocrisia, sem dissimulação. Em outras palavras, quando Paulo perseguia os cristãos, ele fazia de boa consciência. E depois, quando passou a pregar o evangelho, Paulo também agia de boa consciência. Por quê? Porque em ambos os casos, ele agia conforme a verdade que nessas ocasiões ele conhecia. Quando a verdade que o havia levado a perseguir os cristãos se comprovou como, na verdade, uma mentira, ou pelo menos uma verdade incompleta, imediatamente Paulo reajustou a sua consciência e começou a servir a Jesus e, obviamente, não mais perseguir os cristãos. Isso é algo interessante, irmãos, porque muitas vezes você vai conversar com pessoas que estão buscando a Deus de maneira errada, de maneira religiosa, de maneira humana, mas muitas vezes de boa consciência. E você precisa pregar o evangelho para que, diante dessa verdade, a verdadeira verdade, desculpe a redundância, essa pessoa possa compreender o seu erro e assim seguir a Jesus. Eu estou falando o tempo todo sobre esses testemunhos que eu tenho acompanhado, irmãos, na internet. Tem muita coisa boa para a gente ver muitas vezes, e eu tenho visto vez após vez como que alguns eram exatamente assim. Judeus, hoje, século XXI, século XX também, de boa consciência, que seguiam a religião judaica. Sexta-feira à noite estavam na sinagoga, o sábado de manhã na sinagoga de novo, fazendo o Yom Kippur, Rosh Hashanah, tudo certinho, até que conheceram a verdade de Yeshua, o Messias. E as escamas, para usar a expressão que aconteceu com Paulo, caiu de seus olhos e eles realmente tiveram que reconhecer que estavam seguindo a Deus, como exatamente Paulo diz, mas sem entendimento, sem verdadeiro discernimento. Bem, e ele faz essa afirmação, mas imediatamente no verso 2, Paulo é esbofeteado por ordem de Ananias, o sumo sacerdote. E essa resposta, irmãos, que Ananias apresenta, está bem de acordo
com o que se sabe sobre a sua índole. Flávio Joséfos, que é um historiador judeu, descreveu esse Ananias, o sumo sacerdote, como homem, e eu cito, insolente, temperamental, profano e ganancioso. Olha só. Não era flor que se cheira. Não era um exemplo de piedade para o seu povo. A essa altura, nós falamos semana passada, Gamaliel, que havia treinado Paulo, já havia provavelmente morrido há cerca de 2 anos. Com certeza as pessoas pensavam em homens como Gamaliel, que havia morrido, e esse camarada que estava lá na frente, ele era um político. E não era uma pessoa que verdadeiramente servia a Deus, nem de boa consciência naquilo que compreendia. Algo curioso sobre o nome de Ananias é que exatamente um homem chamado Ananias está presente lá no começo do ministério de Paulo, lá na conversão de Paulo. Ele é o cristão que é usado por Deus para curar a cegueira de Paulo e batizá-lo, né? E assim ele começa a sua caminhada cristã. Uma pessoa muito diferente deste Ananias aqui do Sinédrio. Muito bem, um fato interessante ainda sobre esse homem é que no ano 66 houve uma rebelião dos judeus contra Roma, 4 anos antes da destruição do templo. Obviamente a rebelião não deu certo, mas nessa rebelião, Ananias, olha só, ele foi encontrado pelos rebeldes judeus, escondido embaixo de um aqueduto no palácio de Herodes e o mataram. Foi uma morte vergonhosa para um homem que tinha uma conduta desprezível. E ele foi morto porque ele se associava direto com os romanos para ter ganho próprio. E esse foi o fim de Ananias, aproximadamente 12 a 15 anos depois do texto que nós estamos lendo aqui. Muito bem. A reação, como eu disse, irmãos, de Paulo, aquilo que aconteceu com ele a ser esbofeteado, foi intempestiva, mas é justificada. Ele estava ali para uma audiência pacífica, para uma audiência de esclarecimento de fatos. O próprio comandante estava ali do lado de fora, na entrada do Sinédrio, como gentil, observando o que estava acontecendo, ou seja, era para ser apenas uma audiência para se esclarecer daquilo que estava acontecendo. Mal havia, portanto, Paulo pronunciado a primeira frase, e já havia sido tratado com hostilidade e sido tratado de uma forma contrária ao que a lei mosaica determinava. E aí a pergunta é óbvia: como pode o sumo sacerdote violar a lei enquanto ele estava ali sentado, supostamente para julgar segundo a lei? Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que alguma coisa não está certa. E Paulo então reage de maneira bem justificada, porque a lei judaica presumia a inocência até que se comprovava a culpa, como basicamente qualquer lei moderna, eu acredito, faz a mesma coisa. E Paulo chama a ele de parede branqueada, ou seja, parede caiada de branco. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? Jesus usou a mesma expressão. Bonito por fora, mas cheio de corrupção por dentro. É mais ou menos como o ditado brasileiro: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Conhece essa daí? Eu tentei buscar a origem desse ditado, mas não encontrei. Eu acredito que por algum tempo os viajantes levavam dentro do seu violão, da sua viola, pão guardado. E aí o pão era esquecido lá, o pão apodrecia, ele ficava bolorento, e aí se dizia: por fora, bela viola, bonito, religioso, vestido de sumo sacerdote, me refiro a Ananias, mas por dentro, um homem vil, um homem que era um pão bolorento. Então, diante disso, irmãos, Ananias o manda esbofetear, Paulo fala com ele dessa maneira, e eu acredito que à mente de Paulo veio algo que aconteceu exatamente com Jesus em João capítulo 18. Olha só que interessante. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Olha, igualzinho. E o que o guarda diz? Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Tal mestre, tal discípulo. Tal e qual aconteceu com Jesus diante desse mesmo sinédrio, agora acontece com Paulo. Bem, voltando ao texto, no versículo 4, diante de você, Paulo é questionado sobre como ousava insultar o sumo sacerdote.
A declaração de Paulo, irmãos, no verso 5, é um pouco complicada, pois o sumo sacerdote geralmente usava roupas diferentes, roupas distintivas. Contudo, essa audiência foi feita às pressas, foi convocada pelo comandante Cláudio Lísias às pressas, e é provável que todos estavam em roupas normais, roupas de fariseu ou saduceu, e não de roupa de sumo sacerdote. E aí Paulo responde no versículo 5 que ele não sabia que aquele era o sumo sacerdote, inclusive cita o Antigo Testamento, onde em Êxodo 22, 28, é proibido você ofender a autoridade do povo judeu. E aqui que está, meus irmãos, chegando ao que diz o ponto número 2 que está diante de vocês. Paulo tem uma atitude melhor, superior, mais elevada do que aqueles que estavam ofendendo. E essa é uma regra, meus irmãos, que nós devemos observar na nossa vida. Não importa como o cristianismo esteja sendo tratado, não importa como nós estejamos sendo tratados, o testemunho de quem não devolve o mal com o mal, muito pelo contrário, ensinamento do Senhor Jesus, mas que devolve o mal com o bem, deve estar presente na nossa vida. Isso dito, eu estou com você, nem sempre é fácil. É por isso que eu prestei muita atenção, irmãos, quando eu estava estudando nesse texto. Porque certamente a vontade da carne de Paulo, porque Paulo era homem como nós, certo? Era dar uma voadora nesse camarada. Vai dizer que você não queria. Ou pelo menos falar um monte de coisa para ele. Começar uma discussão ali. Lembre-se, a vida dele não está nesse momento em poder do Sinédrio. Ele não é prisioneiro do Sinédrio. Ele não deve nada àquelas pessoas nesse momento. O comandante está ali do lado de fora e daqui a pouco ele vai inclusive tirar Paulo daqui. Mas Paulo, meus irmãos, tem uma atitude que nos edifica, que nos humilha, que nos confronta. Uma atitude, meus irmãos, que Jesus resumiu em Mateus capítulo 5, onde ele transforma a vingança ou o troco em algo impossível, difícil demais de ser concebido nas nossas vidas. Em Mateus 5, versículo 58, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem papai, mamãe, melhor amigo do churrasco, o irmãozinho da igreja, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Jesus está falando, até aqueles que vocês menos consideram fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mas a audiência não terminou. A audiência continua. E no versículo 6 em diante, Paulo vai ter que mudar de estratégia. Porque se você lembra bem do versículo 1, Paulo começa como? Paulo começa apelando para eles de uma maneira muito tranquila, falando do ponto de vista do que ele vinha fazendo. Provavelmente Paulo ia continuar no versículo 1, se não tivesse sido esbofeteado, lembrando, vocês mesmos aqui do Sinédrio, na época de outro sumo sacerdote, me deram cartas e ele ia dar o seu testemunho. Mas Paulo muda a sua estratégia. Olha o que ele diz, irmãos, vamos ler juntos do versículo 6 até o versículo 10. 6 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmãos, sou um fariseu, filho de fariseu,
Estou sendo julgado por causa da minha da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Em terceiro lugar, meus irmãos, diante das ameaças, usamos sabiamente o conhecimento. Diante das ameaças, usamos sabiamente o conhecimento. Bem, retomando a sua defesa, no versículo 6, Paulo usa, como eu disse, de sabedoria e de conhecimento, pois fica claro que ele não tinha como esperar justiça, não tinha como esperar um tratamento imparcial desses homens. A atitude de Ananias já demonstrava que as cartas estavam marcadas. E era praticamente certo que ele sairia dali com um julgamento já decidido, anteriormente na cabeça daquelas pessoas, porque Paulo, irmãos, era famoso. Na verdade, ele era infame aos olhos do Sinédrio, por causa do seu trabalho pregando o Evangelho. Então, ele se dirige a esses homens. E o Sinédrio, ele era composto de 70 homens, ou 71, às vezes havia uma variação, e esses 70 homens eram mestres da lei de destaque. E o Sinédrio possuía duas facções: os fariseus, os quais podemos chamar de os conservadores a respeito da doutrina judaica, os tradicionalistas da doutrina judaica, e a segunda facção dos saduceus, os quais podemos chamar de os liberais quanto à doutrina. E Paulo sabia desse fato. Paulo era conhecedor amplo dessa divisão teológica entre eles. O que significa essa divisão teológica, irmãos? Os fariseus, aqueles que criam no Antigo Testamento, que criam na Bíblia como ela é. A criação, o mar se abriu realmente, Deus mandou anjos falar e Deus livrou Daniel da cova dos leões, ok? Como eu e você cremos. Nesse sentido, os fariseus eram mais parecidos com o que os cristãos depois seriam. Já os saduceus é o que nós chamaríamos hoje dos teólogos liberais, aqueles que não acreditam nada daquilo que acontece na Bíblia, né? Apenas acham que é um ótimo livro de boas lições éticas e morais e que conta esses fatos sobrenaturais como sendo metáforas e nada daquilo realmente aconteceu. Você deve estar se perguntando a alguns: pastor, tem cristão que acredita nisso? Pois é, e não faz pouco tempo, né? Tem mais de 100 anos que essas correntes liberais têm destruído muita gente, destruído muitas igrejas. No discurso de Paulo, irmãos, o seu primeiro passo é se identificar com eles. Ele diz: irmãos. Ele se identifica com todos que estão ali, mas depois ele se identifica também com um dos grupos. Ele diz: eu sou fariseu, filho de fariseu. Ele, inclusive, irmãos, afirma tal coisa também lá em Filipenses 3:5. Ele narra o seu currículo espiritual, currículo religioso, certo? E ele conta para os filipenses. Contudo, ele não faz isso como algo do que ele deveria se orgulhar. Muito pelo contrário. Ele diz que lá, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Mas olha o que ele diz logo depois: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais adiante ele vai chamar mais do que perda. Eu passei a considerar como esterco. Toda essa fama, todo esse pedigree religioso. Porque, irmãos, quando os fariseus e saduceus andavam por Jerusalém, as pessoas literalmente deixavam passar. Davam espaço. Porque eram os donos do pedaço.
Paulo joga tudo isso no lixo, porque alcançado por Cristo descobriu algo muito mais elevado do que posição social, poder, dinheiro e etc. Mas aqui ele reconhece a sua ligação com os fariseus como forma de uma boa estratégia. E seu segundo passo é resumir o motivo de tamanha oposição. E ele resume tudo em uma única questão. O que ele diz? A esperança na ressurreição dos mortos. É óbvio, meus irmãos, que aqui Paulo deixa de fora a questão de como ele cria na ressurreição dos mortos. Ou seja, ele deixa de fora o que ele cria porque essa ressurreição vinha pela redenção que o Messias havia conquistado na cruz. Isso ele não fala. Por quê? Porque ele está sendo um estrategista. Ele está vendo que ali ele não vai conseguir falar do seu testemunho. Então, o plano aqui é pelo menos sair com vida dessa audiência. Pelo menos sair sem uma acusação errada dali. Então, ele deixa de fora que, de fato, ele crê na ressurreição por causa do Messias, Jesus, que havia morrido naquela cidade cerca de 20 anos antes. No verso 7, acompanhe aí, a estratégia de Paulo começa a dar certo. A assembleia, isto é, o conjunto dos fariseus e dos saduceus ali no Sinédrio, racharam. Eles começam a brigar, briga de torcida agora. Não tem mais fair play, porque eles conviviam o tempo todo, mas por algum motivo, irmãos, isso aí era um pavio de pólvora. Era só uma faísca e Paulo jogou a faísca exata para a coisa começar a complicar. E essa confusão, ela é esclarecida por Lucas no versículo 8. O que Lucas diz lá no versículo 8? Ele explica o que eu já falei. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então os fariseus viram o quê? Ele é fariseu e pensa como nós, e está sendo perseguido por causa da ressurreição? Só podia vir desses saduceus aí. Só podiam vir desses, e com certeza veio algumas palavras em aramaico que eu não posso repetir aqui. Até porque nós não íamos entender. Mas o ponto, irmãos, é que, desculpe a expressão, o tempo fechou, o pau quebrou, o pessoal começou a brigar, começou a discutir, dedos apontando, os ânimos estavam se acirrando, porque Paulo acertou exatamente o que ele tinha que fazer. Porque tal como dissemos minutos atrás, os saduceus eram liberais na doutrina. Eles não criam no sobrenatural. Eles eram, como eu disse, irmãos, os pseudos cristãos que nos últimos 100 anos vêm trocando a fé de uma vez por todas, entregue aos santos, como Judas nos escreve. Ou seja, eles têm trocado aquilo que nós cremos por uma fé oca, vazia, que nega a narrativa da criação, que nega os milagres da Bíblia, que nega todo aspecto sobrenatural do cristianismo, inclusive a morte vicária de Cristo e a sua própria ressurreição. O que sobra? Um bom livro de conceitos, de conselhos, de ideias. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a revelação do próprio Deus, de como Deus interfere na história de um homem perdido, entra na história na pessoa do seu filho e resgata o homem de si mesmo. Isso é a palavra de Deus. E Paulo sabia que esses homens, tais como esses falsos cristãos de hoje, não acreditavam nisso. Bem, o fato, irmãos, é que funcionou. No versículo 9, sem nenhum interrogatório mais profundo, sem nenhuma investigação para saber o que Paulo realmente cria, os fariseus tomaram a frente da audiência e declararam não encontrar nada de culpado em Paulo. E ainda dão uma cutucada nos saduceus. Quem sabe algum anjo falou com ele? Eu fico vendo, irmãos, os saduceus vendo os fariseus falando uma coisa dessa. Pronto, enlouqueceram de vez, agora o homem está vendo anjos. Bem, de fato, Paulo havia visto um anjo. Havia visto o anjo do Senhor. Não é assim que a segunda pessoa da Trindade é tratada no Antigo Testamento? Já reparou que quando você tem essa expressão, o anjo do Senhor, diferente de quando aparecem outros anjos, ele aceita a adoração, ele aceita o sacrifício de Gideão, por exemplo, porque ali, meus irmãos, é o que nós chamamos de uma cristofania. Se eu não me engano, está no seu artigo do boletim. É uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, Jesus, já no Antigo Testamento. Então, de fato, havia Paulo sido visitado por um anjo, só com A maiúsculo, N maiúsculo, J maiúsculo, O maiúsculo, o maior anjo que pode haver, o nosso Deus,
o Senhor Jesus. Certamente, meus irmãos, como isso não era aceitado pelo outro lado, isso seria para eles uma dupla derrota. Não apenas a pregação de Paulo seria, de certa forma, aceitável, como seria também aceitável incluir, entre aspas, essa loucura, esse delírio da ressurreição dos mortos. E eles reagem e, novamente, o Senhor usa os romanos para resgatar Paulo do meio deles e o levar à fortaleza Antônia. Porque Paulo, o cidadão romano, não ficaria bonito que fosse morto pelo sinédrio bem ali, como ele mesmo diz, despedaçado, né? Por causa da ira, da raiva daqueles homens ali diante dele. Meus irmãos, em praticamente todo treino de luta, a mente é tão ou mais importante do que o corpo. Preste atenção nisso. Em todo treino de luta, Krav Maga, qualquer que você pensar, da capoeira até o jiu-jitsu, a mente é tão importante como o corpo. Muitas lutas, eu me refiro ao cenário profissional, são ganhas na estratégia da mente mais do que apenas em forma física. Quantas vezes eu já vi algumas lutas, não sou muito fã, mas lutas de boxe e tal, em que oponentes menores e mais fracos ganharam de homens mais fortes, porque foram inteligentes. Eles foram estrategistas. Porque se você perde a sua concentração, você perde, você morre. Se você perde a sua calma, você morre. Se você perde a sua paciência, você morre. Na luta, meus irmãos, contra os opositores do Evangelho, na luta espiritual, na batalha espiritual, o capacete da salvação, o Evangelho, deve guardar nossas mentes e nos ajudar a ter o foco necessário para podermos vencer. Se nós deixarmos os ânimos elevados em nós, geralmente começamos a falar besteira. O nosso papel é manter o foco na mensagem que nos foi entregue. E, interessantemente, amar o sinédrio à nossa frente. Esse é o desafio de Paulo. Amar aqueles homens, porque tal qual ele um dia havia sido, aqueles homens eram agora diante dele. Diante das ameaças, devemos usar com sabedoria o conhecimento que o Senhor tem nos dado para glorificar a Ele e poder ainda assim testemunhar às pessoas. Então Cláudio Lísias, o comandante, arranca Paulo de lá e o leva de volta à fortaleza. E aí olha o que diz o versículo 11 que nós vamos ler para terminar a nossa mensagem de hoje. Vamos lá, irmãos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Em quarto e último lugar, meus irmãos, diante das ameaças, somos cuidados por aquele que nos enviou. Diante das ameaças, somos cuidados por aquele que nos enviou. Um único verso, no final do nosso texto, serve de conclusão para a nossa mensagem de hoje. Diante das ameaças na caminhada com Cristo, Ele sempre providencia o que precisamos. A importância dessa visão, irmãos, não estava apenas no conforto e no incentivo que Jesus traz para Paulo, mas também na confirmação que ela dá aos planos que Paulo tinha há muito tempo de chegar até Roma. Jesus confirma isso. O Evangelho de Cristo literalmente iria de Jerusalém até Roma por meio do apóstolo Paulo. E essa aqui foi a quarta visão que Paulo tem em Atos do Senhor Jesus. Alguns anos após a conversão de Paulo, quando a sua vida estava em perigo em Jerusalém, Jesus apareceu a ele no templo, ele narra isso no capítulo 22, e lhe avisou para sair da cidade e lhe disse o que fazer. Quando Paulo estava desencorajado em Corinto e já pensava em ir para outro lugar, Jesus apareceu para ele e o encorajou a ficar e disse: eu tenho muita gente nessa cidade. Agora, quando Paulo estava certamente em lutas no seu ministério, Jesus apareceu mais uma vez para encorajá-lo e para instruí-lo. Isso aqui, meus irmãos, é exatamente o que ele diz em Mateus capítulo 28. Eis que estou sempre com vocês até a consumação do século. Jesus está cumprindo isso na vida de Paulo, como cumpre na nossa também. A mensagem do Senhor a Paulo foi de coragem. Em outras traduções, tenham ou tenha bom ânimo. Jesus falou, meus irmãos, muitas vezes essas palavras durante seu ministério terrestre.
tenha bom ânimo, coragem. Ele falou, por exemplo, para o paralítico, Mateus 9:2. Ele falou à mulher que sofria com uma hemorragia há 12 anos, Mateus 9:22. Ele gritou aos discípulos na tempestade, quando ficaram atemorizados porque tudo estava acontecendo ali, eles pensavam que iam morrer, Mateus 14:27. Ele repetiu essas mesmas palavras na noite em que foi traído, no dia da ceia no cenáculo, João 16:33. Irmãos, como povo de Deus, sempre podemos ter coragem em momentos de dificuldade, porque o nosso Senhor sempre está conosco. A presença física dele não muda nada por não estar conosco, pelo fato de que a presença espiritual dele deve ser palpável na nossa vida. Isso acontece sim através da oração, através da compreensão da palavra, mas precisa ser uma certeza na nossa vida. Ele nunca nos abandona. Não importa qual seja o momento de felicidade ou o momento de tristeza, Jesus está sempre conosco. Irmãos, isso não é uma palavra vazia. Porque tal como foi dada a Paulo, essa palavra é acompanhada de confiança. Você irá a Roma. Jesus não apenas fortalece Paulo, mas profetiza para Paulo. Fala sobre o futuro como se já fosse acontecer. Então, meus irmãos, aqui ele se demonstra como alguém que compreende os limites dos seus servos e se coloca perto, ao lado dele. Repare, meus irmãos, que Jesus não aparece a Paulo de uma maneira elevada. E ele poderia estar envolto em um brilho, em uma glória, porque ele merece, ele é digno de se apresentar assim. Ele não se apresenta. Ele não se apresenta a Paulo nem de pé, de maneira pomposa. O texto diz que se colocando ao lado de Paulo. Lembra da aula de Espírito Santo hoje em dia? Hoje de manhã, desculpe. Parácletos. Ele se coloca ao lado de Paulo e diz para ele as palavras que nós acabamos de ler. Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ele não faz para Paulo, meus irmãos, nenhum afago. Ele não diz para Paulo, desista, você já fez o suficiente. Que, meus irmãos, os fatos que nosso Deus tem para nós não estão ligados aos nossos sentimentos. Deus tem um propósito e objetivo para cumprir na nossa vida. E o que Ele faz é dizer, eu estarei com você cada passo do caminho. Resista, persista, continue, persevere, porque aí você vai experimentar realmente a minha presença, a minha capacitação, a minha graça na sua vida. Mas para tanto, meus irmãos, não podemos fazer do nosso jeito. Precisamos usar os recursos que a soberania de Deus coloca na nossa vida. Precisamos nos comportar de maneira superior aos que estão em oposição ou ao nosso redor de qualquer maneira. Precisamos usar com sabedoria o conhecimento que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque podemos ter a confiança de que Ele estará todo momento conosco, em todo o caminho. E talvez em alguns instantes nós não percebamos, como os discípulos no caminho de Emaús. Caminharam com Jesus provavelmente quilômetros. Ouviram, absorveram, sentaram-se para comer com Jesus. Quando Ele parte o pão, seus olhos realmente se abrem e eles percebem que é o Senhor que está com eles. Talvez às vezes nós possamos estar assim. Mas mesmo que nós não percebamos, irmãos, a presença do Senhor, Sua palavra nos basta. A Sua honra de prometer e sempre cumprir nos basta. Deus querido, muito obrigado. Porque como Tu visitaste o Teu servo naquele dia, naquela noite, e o consolaste, e o confortaste, e o fortaleceste, nós podemos ter plena confiança de que estás bem perto de nós. Não há absolutamente nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar. Somos Teus
e tu és nosso. Para sempre assim será. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos por essas verdades. Amém e amém.